Federal, a gente seguiu também, claro, acompanhando toda a movimentação, toda a repercussão dessa posse tão importante, né? O Brasil foi representado lá na posse de Donald Trump pela diplomata brasileira em Washington, já que o presidente Lula não foi convidado, né? Ao vivo de Brasília, o Igor Damasceno traz essas informações para a gente. Igor, boa noite para você. Conta um pouquinho mais aí como é que foi essa participação brasileira, um pouco tímida, na posse, né, de Donald Trump. Tudo bem, Dante? Boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Como já é de praxe, já é tradicional, os Estados Unidos não costumam convidar chefes de estados, líderes de outros países para acompanharem a cerimônia de posse presidencial. E esse é o principal motivo pelo qual o presidente Lula não compareceu à posse de Donald Trump hoje em Washington, a capital dos Estados Unidos. O Departamento de Estado, o corpo diplomático, convidou a diplomata brasileira Maria Luísa Viotti, diplomata e economista que representa os mais de 2 milhões de brasileiros que moram nos Estados Unidos. Foi ela quem compareceu à cerimônia de posse, ela que entrou no Capitólio para acompanhar todos os decretos assinados, como o nosso correspondente Pedro Paiva mencionou muito bem há pouco, ela que acompanhou essa passagem de cargo. Essas imagens que vocês acompanham agora, a Maria Luísa Viotti estava acompanhando direto do Capitólio, ela quem representou o Brasil. No entanto, o protocolo ele foi quebrado parcialmente. Isso porque alguns chefes de estados foram convidados para participar dessa cerimônia e alguns deles acabaram aceitando. Tava lá, por exemplo, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e também o presidente da Argentina, Javier Milei. Eles dois representaram seus respectivos países, a Itália e a Argentina, direto do Capitólio. O presidente chinês, Xi Jinping, também foi convidado, mas ele não compareceu. No lugar dele foi uma comitiva chinesa representando Xi Jinping. Aqui no Brasil, além de Lula não ter ido e o Brasil ser representado pela nossa embaixadora nos Estados Unidos, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também foi aos Estados Unidos, também chegou a desembarcar em Washington para acompanhar a posse presidencial. No entanto, ela foi barrada no Capitólio, ela não pôde entrar nessa sala, nesse salão que vocês acompanham aí na imagem, ela acompanhou de um outro local, assim como 21 parlamentares brasileiros da direita brasileira, apoiadores de Donald Trump também nos Estados Unidos, todos eles que foram lá para acompanhar essa cerimônia, não entraram no Capitólio e acompanharam de um outro local. O Brasil oficialmente foi representado só e somente pela embaixadora Maria Luísa Viotti. Esses parlamentares e Michele Bolsonaro acompanharam de um outro local e não representaram o nosso país, viu, Dante? Tá certo, Igor. Obrigado aí por atualizar a gente sobre esse assunto, né? E teve muito mais, né? Porque a gente não teve o representante lá brasileiro de fato, mas teve uma manifestação de Lula, né? Ele não chegou a ligar, né? Aquela tradicional ligação, mas ele fez uma manifestação sobre o que espera em relação a essa presidência de Donald Trump. Explica aí pra gente qual foi o posicionamento de Lula. Pois é, o presidente Lula fez hoje a primeira reunião ministerial com todos os ministros do governo federal e aproveitaram essa solenidade, esse evento para falar a respeito de Donald Trump, que volta à presidência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, que é um dos nossos principais parceiros comerciais, tem uma influência muito forte no nosso país. A maior comunidade brasileira fica nos Estados Unidos, né, internacionalmente, então tem toda uma cultura que tem a ver com o nosso país. E Lula, sabendo muito bem da influência política e econômica que Donald Trump vai começar a exercer aqui no nosso país, ele resolveu manter a diplomacia. Foi orientado por todo o gabinete de crise, com o nosso assessor para assuntos internacionais da presidência, Celso Amorim. Todos eles tiveram várias reuniões com o presidente Lula e orientaram o presidente a não tecer fortes críticas a Trump. Muito pelo contrário, se não é para ser amigo, que mantenha-se pelo menos a diplomacia, que mantenha-se pelo menos as relações diplomáticas. Na televisão, Lula disse que não quer briga com ninguém, nem com Estados Unidos, nem com Rússia, nem com Venezuela. Ele disse que quer manter a diplomacia com todos os países, independentemente da ideologia. Vamos ouvir o presidente.
O Trump foi eleito para governar os Estados Unidos e eu, como presidente do Brasil, torço para que ele faça uma gestão profícua, para que o povo brasileiro, o povo americano melhore e para que os americanos continuem a ser o parceiro histórico que é do Brasil, porque da nossa parte nós não queremos briga, nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia, nem com a Rússia. Nós queremos paz. Esse país que nós vamos construir, é esse país que eu assumi o compromisso de construir, e é esse país que nós temos a obrigação de entregar no dia 31 de dezembro de 2026, e nós precisamos deixar alto e bom som que nós queremos eleger um governo para continuar o processo democrático desse país. Nós não queremos entregar esse país de volta ao neofascismo, ao neonazismo, ao autoritarismo. Bom, então vocês acompanharam o presidente Lula seguindo direitinho a orientação que recebeu de Celso Amorim. Não critica, não cutuca, mantém as relações porque não tem nada o que se fazer e o Brasil tende só a perder, inclusive politicamente, se comprar uma guerra ideológica com os Estados Unidos nesse momento. Quem se manifestou de uma forma mais incisiva foi o ex-ministro da Comunicação da Presidência, Paulo Pimenta. Ele não representa mais o governo federal, mas fez questão de colocar nas redes sociais o que ele pensa a respeito do discurso de quase 30 minutos de Donald Trump. Vocês acompanham aí, Paulo Pimenta escreveu, entre aspas, em discurso de posse, Trump mostrou a ênfase fascista da extrema-direita. Mais para frente, Pimenta diz, Trump ainda afirmou que seguirá sua cruzada contra as políticas ambientais e irá criminalizar as políticas afirmativas. E completa, isso mostra a face mais cruel da extrema-direita e nos coloca o desafio de enfrentar todos os seus retrocessos e luta por um país mais justo e igualitário. Fecha aspas. Então essa é a manifestação do ex-ministro da Secretaria de Comunicação, Paulo Pimenta, ele que aguarda ali uma reunião com o presidente Lula para saber se vai ganhar um novo cargo no governo federal. Quem também se manifestou foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, impedido pela Justiça brasileira de comparecer à posse nos Estados Unidos. Ele que está com o passaporte apreendido, não conseguiu autorização da Justiça. Bolsonaro postou uma foto, vocês acompanham aí, com Donald Trump, na época em que os dois exerceram o primeiro mandato. E mais à frente, o Bolsonaro diz o seguinte: por conta da perseguição judicial que enfrento no Brasil, infelizmente não pude comparecer à posse, mas acompanhei com atenção cada momento, certo de que o retorno de Trump à Casa Branca marca não apenas o triunfo para o povo americano, mas também um sopro de esperança para o mundo, inclusive para o nosso Brasil. Hoje enfraquecido por um governo vacilante, por um Estado cada vez mais intervencionista e por um autoritarismo que ameaça nossas liberdades fundamentais, fecham aspas. Então essas também são as palavras do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele que foi representado pelo filho e deputado Eduardo Bolsonaro e pela esposa e ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, mas que, como nós já dissemos, eles foram barrados, não entraram no Capitólio. Dante. Quer ficar por dentro de todas as notícias da programação de A Crítica? Então já se inscreve no nosso canal, ativa aí o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo. E até o próximo vídeo.